Bora, fiel, com ali lançamento direto do Ministério Público, a casa caiu pro André Sanches, o promotor aí, mano, explicou tudo, tá muito bom esse corte, se liga só, o cara tava bem bravo, hein, tava nervoso, separei aqui pra vocês os melhores cortes, deixa o seu like, se inscreve no canal, a primeira vitória do dia, hein, esse pilantra vai ter que ser expulso do Corinthians agora, então sem mais enrolações, bora pro vídeo. A gente também aciona a Lili Nascimento, que está no Ministério Público de São Paulo, matando a saudade, hein, a Lili, do Ministério Público, não é, Viola? Então, Lili, e aí algo que envolve, então, o Corinthians, porque Lili, eu vi a nota ontem do Ministério Público anunciando o seguinte, queria que você explicasse isso pra gente. Vão ser dados esclarecimentos sobre investigações envolvendo a direção do Corinthians. Eu achei muito amplo, porque em qual direção? É a atual, é a anterior, é a de antes do Duílio? Explica pra gente o que foi dito e o que está sendo investigado por aí, Lili. Tá bom, Bruno, um beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes. Então, para ficar com mais clareza, né, a gente tá aqui no Ministério Público de São Paulo, aqui no Fórum Criminal da Barra Funda, o promotor Cássio Conserino, ele que está dando andamento aí nas investigações. A coletiva de hoje, tudo que eu vou falar agora é em relação ao ex-presidente André Sanches, tá? E ao atual gerente financeiro do Corinthians, o Roberto Gavioli. Então, eu vou passar tudo sobre os dois. A gente sabe que tem outras investigações em andamento, tem a questão do Duílio também, o ex-presidente Duílio e também do ex-presidente Augusto Melo, mas isso é em relação ao André Sanches e o atual gerente financeiro do clube, Roberto Gavioli, que na época do André Sanches também atuou como gerente financeiro. Então foi aqui nessa sala de coletiva que o promotor Cássio, ele informou, né, anunciou que os dois, tanto o André Sanches quanto também o gerente financeiro Roberto Gavioli, eles foram denunciados por 3 crimes, tá? Então tem o crime tributário, apropriação indébita e lavagem de dinheiro. Bom, a questão do crime de apropriação indébita é só para o ex-presidente André Sanches e não para o gerente financeiro Roberto Gavioli. Mas os dois, né, denunciados aí pelo Ministério Público de São Paulo. Como é que se iniciou essa investigação? O que ele falou aqui em coletiva? Depois da denúncia de um torcedor que apontou que haveria irregularidades aí no uso do cartão corporativo do clube, e aí baseado também em matérias que foram publicadas, notas que foram apresentadas, o promotor Cássio começou a investigar, se debruçou sobre um grande material, pediu também alguns materiais do clube. Ele disse que houve atrasos para envios de notas também, né, notas do uso do cartão corporativo, mas ele conseguiu reunir todas, se debruçou ali em cada uma e chegou à conclusão, baseado nessas provas, de que houve sim irregularidade. O que ele diz? Que num total o uso do cartão corporativo que teria sido feito pelo ex-presidente André Sanches gira em torno de R$480 mil. Mas por que o Roberto Gavioli também entra nessas denúncias? Porque, de acordo com a investigação do Ministério Público, houve omissão por parte do Roberto Gavioli na época, por conta das faturas do cartão. Aqui, durante a coletiva, o promotor apontou alguns gastos, como abastecimentos em postos de gasolina, vários restaurantes, viagens que foram feitas também, lojas de joias onde o cartão do corporativo do Corinthians teria sido utilizado também para uso pessoal. O crime tributário se encaixa no quê? Ele explicou que, pelo menos em algumas compras em uma loja de joias, a nota que teria que sair em nome do Corinthians, né, em nome do clube, já que o cartão do Corinthians foi utilizado, a nota saiu em nome do André Sanches. Então, por isso que ele fala também sobre crime tributário. A gente separou alguns trechos aí da entrevista para o fã de esportes acompanhar. Eu já volto explicando mais detalhadamente o que foi feito aqui. Nós entendemos, após nos debruçarmos sobre aquelas faturas, que o cartão corporativo do Esporte Clube Corinthians Paulista, ou seja, empresarial, não da pessoa física, de nenhum dirigente, era utilizado como se fosse privado. Um dos denunciados, o ex-presidente, passou a dispô-lo desse cartão como se proprietário fosse. E fez inúmeras compras particulares. E são compras particulares que à vista de olhos se percebe. Não é necessário muita
muito escrutínio ou muita perspicácia para saber que um cartão corporativo não é utilizado, por exemplo, numa drogaria, não é utilizado, por exemplo, numa clínica laboratorial. Como eu falei, tem uma diferenciação. O 387, inciso 4º do CPP, fala de indenização à vítima. Eu não uso esse termo, mas enfim. E entende-se que a reparação é por dano moral e o ressarcimento é por dano material. E aqui há de convir que há dano moral para o torcedor do Corinthians que está lá atrás, por exemplo. O torcedor do Corinthians lá atrás, que frequenta jogo, que eventualmente é associado do clube, autorizou o presidente a ir para Fernando de Noronha? Creio que não. Então, há dano moral coletivo. Bom, a gente volta aqui, que eu já vou passar para vocês que teve um posicionamento do advogado de defesa do André Sanches. Antes disso, uma nota oficial do Corinthians afastando agora, por tempo indeterminado, o superintendente financeiro do clube, o Roberto Gavioli. Então, o Corinthians diz: o Esporte Clube Corinthians Paulista informa que afastou de suas funções nesta quarta-feira, por tempo indeterminado e sem remuneração, o superintendente financeiro do clube, Roberto Gavioli, para que o mesmo possa defender-se da denúncia oferecida pelo Ministério Público. O Corinthians esclarece ainda que acompanha com atenção a denúncia envolvendo o ex-presidente André Sanches, colocando-se à disposição para fornecimento de documentos e informações necessárias ao Ministério Público e órgãos internos do clube, como Conselho Deliberativo, CORE, Conselho Fiscal e Comissão de Ética. A diretoria executiva do Corinthians reforça seu comprometimento na colaboração com as investigações do Ministério Público e dos órgãos internos do clube. Então, agora, oficialmente, Roberto Gavioli foi afastado, né? A gente lembra aí que ele fazia parte até então do clube, ele foi nomeado pelo presidente Osmar Stabile, ele já estava antes da chegada do Augusto Melo. Augusto Melo colocou o Sidoff no lugar e quando Osmar Stabile assumiu, colocou o Gavioli. Agora ele anuncia oficialmente o afastamento dele. Bom, vou ler aqui também a nota, tá? Da defesa do ex-presidente André Sanches. A defesa de André Sanches, representada pelo advogado Fernando José da Costa, informa que foi surpreendida com o oferecimento de uma denúncia distribuída em apartado, sem juntada ao procedimento investigatório ao qual possui acesso. O teor da acusação só se tornou conhecido após coletiva de imprensa convocada pelo promotor responsável, que anunciou a denúncia por supostos delitos de apropriação indébita, crimes tributários e lavagem de capitais. A defesa destaca desde já a inépcia da peça acusatória e o evidente excesso na imputação, reiterando que a inocência de Andrés será comprovada ao longo do processo, agora presidido pelo imparcial Poder Judiciário. Vale lembrar que agora a Justiça recebe ou não essa denúncia que foi feita pelo Ministério Público, Bruno. Lili, nossa, quanta coisa, Uau. hein? Mas continua com a gente, porque conforme a gente vai, se a gente tiver alguma dúvida, eu tenho várias, a gente vai conversando e vai tentando explicar e esclarecer. Um ponto, assim, que já chamou muito a minha atenção, eu não sabia, não me surpreende também, mas já me chama a atenção, é que, quer dizer, o Osmar Stabile, ele coloca agora na gestão financeira do clube aquele que era o responsável pela gestão financeira na época do Andrés. Sim. Até porque foi um sucesso a gestão financeira naquela época lá do Andrés, né? Então vamos chamar a mesma pessoa. Né? Exatamente. Vamos chamar a mesma pessoa para cuidar de tudo isso, né? Então é agora esse que também, o Gavioli, que também está sendo investigado e foi afastado. Então agora ele traz pra gente a nota do Corinthians decidindo pelo afastamento, então, dessa pessoa responsável pela parte financeira do clube. Mari. Nossa, Bruno, é muita coisa mesmo. Porque, assim, como que funciona o mecanismo dentro de um clube tão grande como o Corinthians, dessa transparência interna, né, do cartão corporativo, enfim. Há, de fato, ali um trabalho que permite com que essa transparência aconteça? Porque se sim, não daria para nomear a mesma pessoa, né, que trabalha na gestão do Andrés, porque isso não é de agora. Então, assim, como que internamente... essas coisas, elas se alimentam e se sustentam. E vai passando, né, de tempo em tempo ali, né, de presidência, enfim, gestão a gestão. Então, precisa chegar no momento em que o Ministério Público fale, não dá mais, estava envolvido, esse também. E aí você, querendo ou não, joga uma luz nas gestões anteriores. Então, será que
terão novas investigações de outras gestões? Tem um presidente afastado, vai cair sobre ele também. Então, assim, a gente vem falando o ano inteiro sobre o Corinthians nas páginas policiais. Sim. E sem perspectiva de acabar. Qual é a credibilidade dessa atual gestão que convoca a pessoa da antiga que está sendo investigada para cuidar da sua parte financeira, que é de maior urgência do Corinthians? Exatamente. Isso diz muito também sobre como não há mesmo a renovação, né? Isso. Sobre como não há ali um ciclo que fale, ó... Renovação e transparência. Renovação e transparência é o nome da chapa do Andrés, da época do Andrés. Olha isso, gente. Inacreditável. Inacreditável, sério. O que o torcedor, eu fico imaginando assim, o torcedor do Corinthians, ele quer saber do lado do clássico de hoje. Por exemplo, ele esperava que a Lili entrasse aqui no ar com a gente para falar do clássico, falar do trio, que pudesse estar em campo pela primeira vez no Campeonato Brasileiro com alguma minutagem. A Lili tem que entrar aqui do Ministério Público, né, para falar sobre questões externas do Corinthians. E assim, beira o absurdo. É absurdo, gente. A gente está falando de cartão corporativo sendo usado por pagando viagem para Fernando de Noronha. Coisas pessoais de ex-presidente do clube, caso, né, enfim, seja realmente ali, tenha sido isso que tenha ocorrido. E só um ponto que me chama a atenção também, além de tudo que eu acho um absurdo, já falei aqui, a Lili falou ali logo no início, foi um torcedor que desconfiou e trouxe à tona essa resenha, né? Esse tudo que está acontecendo. Então, se não fosse esse torcedor, internamente nada seria feito. Assim, sendo o único... Ficaria por ali. Ficaria por ali. Deve ter muita coisa por ali. Ficaria por ali. Segue sendo o único interessado na transparência. Porque alguns... exato. Porque alguns documentos foram até vazados nas redes sociais, não é, Lili? E eu também queria que você respondesse isso do Jailson, mas acrescentasse o seguinte. Você, inicialmente, era um gasto no cartão corporativo de 15 mil. Não foi isso que o Andrés até chegou a admitir e devolveu ao clube. Se você falou num outro valor agora, de mais de 400 mil, isso para mim não ficou claro, Lili. Isso. O Andrés acabou assumindo o uso no valor de mais ou menos 15 mil reais, mas aqui na coletiva o promotor falou sobre essas duas viagens, né, para Fernando de Noronha, Praia de Pipa também, que segundo ele o gasto teria sido de 15 mil reais e que devolveu ao clube, que na verdade o gasto com essas duas viagens passou de 33 mil reais, isso de acordo com o promotor. Mas de onde vem esses 480 mil reais? É um todo, tá? Como eu falei, gastos em postos de gasolina, joalherias, algumas viagens, restaurantes, e a gente perguntou ao promotor, como o senhor sabe que aquele valor que foi gasto não foi em relação ao clube, de repente numa viagem ao clube, com dirigentes? Ele falou que cada gasto ele questionava ao clube. Nessa data, onde vocês estavam? Teve jogo do Corinthians? Onde foi o jogo? Então todos os gastos que ele apresentou aqui pra gente foram gastos extras, de acordo com ele, comprovados aí durante a investigação do Ministério Público. E acaba que o André Sanches e também o Gavioli, eles terão que ressarcir esse valor ao Corinthians, mas é claro, ao final aí da investigação, agora a justiça acata ou não essa denúncia, e aí fica mais ou menos assim a divisão, 480 mil reais no todo que eles gastaram. O Andrés teria que devolver mais ou menos, fazendo uma conta por cima, 300 mil reais, 180 mil reais do Gavioli. Fora isso, Andrés tem que ressarcir mais 75% em cima dos 480 e o Gavioli mais 75% em cima também dos 480 mil. Daria um pouco mais de R$1 milhão aí que teriam que ser devolvidos aos cofres corintianos por danos morais e também danos materiais, Bruno. Falava ali, né, do dano material ao torcedor, à instituição, porque isso é quase que irreparável, não é, Mari? E assim, é quase que inexplicável isso, acho que só mostra o tamanho do Corinthians e principalmente da torcida do Corinthians, um clube nessa situação continuar sendo competitivo. Posso pontuar outra coisa? É um absurdo, né? Como é que o Corinthians consegue continuar ganhando títulos, sendo competitivos, mesmo diante de, mesmo diante de administrativamente o time já ter falido? Só pontuar outra coisa que a gente já conversou aqui também, que é uma sacanagem, cara. Não tem outra palavra para falar, além de tudo. Enfim, é uma sacanagem porque a gente estava falando aqui, sei lá, cerca de 2 meses sobre a dívida lá da Neoquímica. E o torcedor novamente, que queriam fazer novamente com que a torcida pagasse a dívida. Qual seria a nova sugestão? Uma nova vaquinha. E aí, R$1 milhão que some aí dos cofres do Corinthians. É sacanagem, cara. É sacanagem, porque aí acontece lá internamente,
tudo que acontece. Se não fosse esse torcedor, continuaria da forma que tá. É isso. A sorte que esse torcedor lá foi lá fazer as contas e foi, enfim, ver e divulgou o que divulgou. E aí agora vem novamente essa questão da Caixa com a Neoquímica e tal. Não, o Corinthians tem não sei quantos torcedores apaixonados que continuam lotando sim, jogo sim, jogo também, né? A Neoquímica, mas aí vai botar na conta do torcedor de novo para pagar. De novo. Sendo que, olha aí, cara, olha a notícia de hoje, cara. Isso é uma vergonha. Hoje é isso. E aí o argumento foi assim, não, mas é só R$100. Só R$100. E aí, eu já... Não é? Só R$100. É inacreditável. É por aí, Mari. Mesmo assim, é o time que é o campeão paulista e tá na semifinal da Copa do Brasil. Mas eu acho que uma hora não vai mais dar para sustentar, Bruno. Eu acho que é muito grande tudo que tá acontecendo no Corinthians hoje, dessa forma pública, né? Sim, exato. Lili, isso a gente está falando só da gestão ali, né, do caso do Andrés. Então ainda tem investigação envolvendo Augusto Melo, envolvendo Duílio e bom, na atual administração, o gerente financeiro é quem está sendo investigado aí também, né? De agora. É o de agora, é o que está cuidando do dinheiro de hoje. Lili, obrigado, viu? Boa sequência aí de trabalho para você. Claro, se você tiver mais alguma informação, fica à vontade. Só para arredondar, então, o Gavioli, ele está afastado, até então ele não era investigado, agora que sai a denúncia, aí cerca de 2 horas depois da coletiva, o Corinthians, ele acaba anunciando aí o afastamento oficial dele. E aí o trabalho do Ministério Público continua, tá? O próximo passo é investigar o uso do cartão corporativo na era do Duílio Monteiro Alves, dia 23 de outubro, um profissional que trabalhava com ele, né, o Denilson Grilo, será ouvido pelo Ministério Público, e aí depois, né, de juntar as provas sobre a questão do Duílio, e aí ele vai se debruçar, o Ministério Público, promotor Cássio, na gestão Augusto Melo. Então ainda tem muita coisa para acontecer. Infelizmente, vou aparecer mais vezes aqui no Sport Center para dar esse tipo de notícia em relação ao Corinthians, amigos. Felizmente, porque infelizmente por conta do Corinthians, mas felizmente a gente tem ali. Eu ia falar exatamente isso. Mari? Você uma porta-voz muito competente. Deve retornar em novembro. Já o Corinthians tem 8 desfalques para essa partida, incluindo o técnico Dorival Júnior. Estão fora principalmente o goleiro Hugo Souza, que está suspenso e também servia a seleção brasileira. Na vaga dele vai jogar o Felipe Longo, jovem revelado na categoria de base do Corinthians, que deve fazer o primeiro jogo como profissional. Torcedor do Timão desde a infância, tem o Cássio como ídolo, pode conseguir aí debutar com a camisa alvinegra. Além disso, o Bidu, que está suspenso, e o Martínez, que teve todo aquele problema, que não se representou na data depois do jogo da Venezuela, foi multado, também foi cortado desse jogo. A gente pode ter uma novidade, que é a volta do trio Memphis Depay, Rodrigo Garro e Yuri Alberto, só que num primeiro momento, provavelmente, o treinador deve deixar o Memphis e o Rodrigo Garro no banco de reservas. O Memphis porque jogou, né, a data FIFA, então vem com alguns desgaste físico, e o Rodrigo Garro também que está se recuperando, então eles podem ser armas para o segundo tempo da partida. E agora vamos ouvir alguns personagens desse jogo, pelo lado do Santos o Rollraiser e pelo lado do Corinthians o Ranieri, volante que completou 100 jogos com a camisa do Timão. É isso, Santos e Corinthians, 9h30 da noite aqui na Vila Belmiro. A gente já vê todos os preparativos para a partida, a polícia já fazendo aquele isolamento, vários torcedores por aqui, o pessoal comentando muito a respeito desse jogo, com uma alta expectativa para quem sabe conseguir vencer e ganhar um fôlego no Campeonato Brasileiro, né, Bruno? Pelo lado do Corinthians, vencer e quem sabe conseguir até mesmo uma vaga na Libertadores. Difícil, mas é possível. A gente estava exatamente fazendo essas contas, não é, Vlad? Pela sequência do Santos e para a importância do jogo de hoje, Mário. Então vamos lá. Hoje, Santos e Corinthians. Tá. Mas o Santos também de olho no jogo do Vitória, que é amanhã. Por quê? Porque é justamente o primeiro ali, né? Na zona de rebaixamento, o Vitória que joga contra o Bahia, recebe o Bahia amanhã, só que na próxima rodada eles se enfrentam. Então, na próxima segunda-feira, o Santos recebe o Vitória. Então, o Santos vamos supor, conseguindo hoje os 3 pontos, ou empatando ou perdendo, ele vê esse jogo contra o Vitória como necessário ou para somar uma sequência e respirar, sim, ou para ser de fato ali um mata-mata quase, né, contra o seu principal rival na parte de baixo da tabela. Então esses 2 jogos em casa para o Santos será muito importante. Sim, até porque mais para frente, depois na sequência, com a remarcação dos jogos do Palmeiras e do Flamengo, o Santos e do calendário todo, o Santos ele vai ter uma sequência de Palmeiras, Flamengo e Palmeiras. Ele vai ter essa sequência de 3 jogos, Gerson. Então, assim, é melhor você...
claro, você soma pontos, o Santos tem que somar pontos como for, Sim. mas é bom não deixar pra pensar em somar pontos nessa fase, né? Não, é que você falou que já virou memezinho, já tá rodando esse print do UFA pro Santos, dessa sequência mesmo, dos outros torcedores, né, tirando o sarro, porque assim, olha a sequência que o Santos vai ter depois de agora. Acho que é muito importante somar, como você disse, óbvio, né, em todo jogo, mas esses 2 jogos, dentro de casa, tudo bem, é um clássico, mas você tá jogando em casa, e depois você vai jogar contra o adversário direto, ali na briga contra o rebaixamento, também dentro de casa, é importante pelo menos somar 4 pontos nessa brincadeira, pelo menos somar 4 pontos, ainda mais que a gente tá vendo que o Santos vinha na sequência, tudo bem, não ganhava, mas estava ali empatando, né, algumas vezes com o Vojvoda, mas enfim, acabou perdendo o último jogo. Então é muito importante, pelo menos 4 pontos nesses 6 que vão ser disputados. E no Corinthians existe a possibilidade de, pela primeira vez no campeonato, o trio estar em campo, Memphis, Yuri e Garro. Mari. Exatamente, tinha preocupação com o Memphis, né, de como ele voltaria da data FIFA, justamente porque na última ele volta e se machuca, mas pro Corinthians é importante, porque o Vlad traz pra gente, são vários desfalques ainda, né, mas contar com o trio ali pode ser a grande arma do Corinthians hoje. É exato, né? Mas é um trio que ajudou muito o Corinthians na Copa do Brasil e no próprio Campeonato Paulista. Não deve ser de início, não é, Jailson? Mas tendo essa possibilidade, ajuda. Ajuda bastante, até porque os caras que salvaram, né, o Corinthians na temporada passada também, mas o Dorival também foi um grande acerto, por exemplo, do Guinegão, como a gente falava ontem. Então vamos ver, de repente, no segundo tempo, o trio aí de volta, pela primeira vez no Brasileiro. Põe ser fiel, André Sanches aí e o Gaviola denunciados, quase R$500 mil, mais 75% em cima dessa grana aí. Cara, tem que fazer uma estátua desse Cássio com Serina aí no Corinthians, ou no Parque São Jorge. Mano, esse torcedor que o pessoal falou aí que foi o que começou a denunciar foi um perfil no Twitter chamado, ex-Twitter, né, chamado Mala Oficial, o perfil dele. Ele começou a vazar as faturas e tal, aí começou a dar todo esse imbróglio aí, meu amigo. Agora eu quero ver o que o Tuma vai fazer, né? O Tuma falou que ia esperar sair a denúncia, não sei o que lá. Vamos ver se realmente vai fazer alguma coisa agora, porque, cara, é inacreditável também o Osmar Stabler chamar o cara do financeiro que fez toda essa patifaria aí na época do André Sanches para integrar novamente a diretoria, cara. Eu não confio no Osmar Stabler, mas pra mim eu não confio, nunca confiei. Deu um pouquinho de voto de confiança, mas pra mim é mais do mesmo. Cara, e ano que vem é tentar uma renovação aí. Não renovação e transparência, né? Porque de transparência não tem nada, uma renovação aí total na diretoria do Corinthians, com ideias novas, pessoas novas. É difícil, porque esses atos estão lá. Vamos ver se esse projeto da Safiel vai sair alguma coisa também. Mas vai ser difícil, porque esses atos aí não vão querer perder a boquinha. Mas é isso aí, hoje à noite tem Coringão e Santos. Eu vou chutar aqui 2x1, 2 gols do Roberto, que adora bater no Sardinhas. Comenta aí seu placar, deixa seu like e comenta aí o que você achou dessas informações. Uma notícia boa, primeira vitória do dia e a segunda logo mais às 9h30. Comenta aí, deixa seu like e até o próximo vídeo. Valeu, é nóis!